golinha de água. Não esqueçam de se hidratar. Volumização versus preenchimento. Eis a grande questão. Eu escuto isso todos os dias. As pessoas me perguntam muito qual é a diferença ou a semelhança da volumização para o preenchimento. Primeiramente, vocês precisam entender que não é a mesma coisa. Apesar de ter um nome parecido e serem procedimentos parecidos, não é a mesma coisa ou não são a mesma coisa. Preenchimento é o que você faz com ácido hialurônico reticulado, ou seja, ácido hialurônico denso, gel. Normalmente, esse tipo de procedimento, ele é feito com microcânulas ou com agulhas um pouco mais calibrosas. As microcânulas ainda são as mais tranquilas de se trabalhar por conta da maleabilidade, ela é mais maleável, então ela não faz ali, ela não vai rompendo, ela não vai machucando tanto, então ela tem ali um acesso melhor dentro desse lábio. Você precisa de microcânula, por quê? Porque você está levando um produto ou um ativo dentro desse lábio, dentro desse tecido, você está levando um produto denso. Então, é um produto que ele vai estar expandindo ali dentro. Por isso que você precisa de um condutor um pouco mais calibroso, um pouco maior, para que passe, que consiga fazer esse fluxo desse produto. Esse é o preenchimento. A volumização, nós trabalhamos com ativos fluidos, com ativos líquidos. Volumização e preenchimento, ambos são muito procurados. Só que a gente sempre tem que estar bem alerta com relação a isso, para a gente saber o que é que a gente está vendendo para o nosso cliente ou para o nosso paciente, para que ele não crie uma expectativa equivocada, de repente errada, né, sobre o tratamento, e principalmente para que a gente também não acabe frustrando o nosso cliente, o nosso paciente, e se frustrando. Por que eu estou falando isso? Porque quando nós vendemos um preenchimento, por exemplo, a primeira coisa que o cliente... Nossas clientes, elas chegam no consultório, elas deitam na nossa maca, pelo menos comigo acontece muito isso. Elas dizem assim, não quero aquele bico de pato, não quero aquela boca muito cheia, não quero aquela boca muito grande. Por quê? Porque normalmente com preenchimento elas terão um volume maior, uma volumização maior. Elas vão ali preencher, elas vão encher aquele lábio de gel, normalmente de gel. Então, isso automaticamente na hora, isso vai fazer um volume muito grande, porque o ácido hialurônico, ele está condensado ali, ele é um ácido hialurônico reticulado, ele tem uma reticulação diferente, então isso vai fazer com que ele preencha, com que ele encha esse lábio. E eu só fiz a brincadeira aqui do bico de pato porque é o que elas dizem pra mim, né? Porque a ânsia do profissional, normalmente, é tentar igualar o lábio superior ao lábio inferior. Normalmente, assim, uma característica muito brasileira, ter o lábio inferior maior que o lábio superior. Então, os profissionais fazem o quê? Eles querem igualar. Isso não está errado, porque eles querem deixar esse lábio mais próximo possível. Só que nós não podemos esquecer do seguinte detalhe. Não vamos fugir do natural. Eu sei que a pessoa que procura fazer um procedimento, ela procura sempre fazer um procedimento porque ela quer mudar, ela quer melhorar alguma coisa, ela quer algo de diferente, com certeza. Só que, às vezes, na ânsia de você querer igualar tanto, o nosso corpo, ele não é um corpo com dois lados iguais, ou com duas sobrancelhas iguais, ou com os dois, o lábio superior e inferior igual. Então, a gente não vai conseguir deixar igual. Se a gente deixar exatamente igual, a gente vai fugir do natural. E hoje em dia se busca muito a naturalização. Eu até, inclusive, criei um método de naturalização, que vocês deveriam conhecer. É muito interessante, eu bato muito nessa tecla da naturalização, porque a harmonização foi uma coisa assim que acabou assustando algumas pessoas. Então, eu bato muito nessa tecla da naturalização, do você procurar manter quanto mais possível o natural, para que essa pessoa fique bonita, mas que ela se reconheça, ela não olhe e diga, meu Deus, não sou mais eu. Né? Então, eu bato muito nessa tecla da naturalização. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água para hidratar as minhas palavras. Então, olha só. Pensando nisso,
A volumização, ela veio de uma maneira assim muito clara para mostrar para as pessoas que é possível ter um lábio bonito, é possível ter um lábio harmonioso, foi o que eu falei agora há pouco, harmonia. Nós temos que cuidar bastante com essa harmonia. Então, a volumização, ela fica nesse meio termo. Ela vai dar um volume para esse lábio, ela vai dar um contorno para esse lábio sem transformar. Mas como nem tudo são flores, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente espera. Lembra que eu falei agora há pouco sobre você não frustrar o seu cliente ou o seu paciente e você não se frustrar? Então assim, nós temos que tomar cuidado para de repente não vender uma volumização como um preenchimento. Porque o preenchimento, como eu falei, ele é feito com ácido reticulado, ele é feito com gel, então ele vai ter uma durabilidade maior e automaticamente ele vai fazer um volume imediato maior e vai ter uma durabilidade maior, porque nós estamos colocando gel. No caso da volumização, como a gente está colocando fluido, a gente está colocando líquido, ela vai ter uma durabilidade menor, porém tem também os benefícios que um preenchimento não tem. O que são eles? O que seriam eles? A volumização, ela promove uma hidratação incrível no lábio. Opto sempre pela volumização, porque a volumização, ela me traz benefícios a longo prazo e eu não me estranho, não fica aquela coisa assim porque normalmente quem faz preenchimento começa a gostar do procedimento quando ele já está indo embora. Por quê? Porque já diminuiu, já murchou um pouco daquele monte de gel que estava ali. Então começa a ficar bonito, a volumização já consegue dar esse resultado logo que vocês fazem. Então pensem com carinho, tá? E sempre que forem vender, não esqueçam, começa já na propaganda de vocês. O que eu estou vendendo? Eu estou vendendo volumização labial. Eu não estou vendendo preenchimento labial, tá bom? Não esqueçam disso. E ó, vamos tomar água. Então agora nós já falamos aqui sobre a volumização, o que esperar, né? E o que é que você vai vender aí para o seu cliente, para o seu paciente, sempre com muita clareza, com muita transparência, para que vocês também não venham a ter aí problemas futuros, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre intercorrências. Então, assim, seria muita hipocrisia da minha parte se eu falasse para vocês que mesonanoterapia não tem intercorrências. Quando eu criei o meu primeiro curso de mesonanoterapia, quando eu criei a mesonanoterapia básica de A a Z, eu já expliquei bastante lá para vocês a respeito de intercorrências. O fato de ser um procedimento não invasivo, porque ele não é nem minimamente invasivo, ele é não invasivo, ele é muito tranquilo. Mas sim, nós estamos lidando com organismos. E o fato de estarmos lidando com organismos já é motivo suficiente para a gente ficar preparado para uma possível intercorrência. O que é considerado uma intercorrência? Considerado uma intercorrência quando o nosso cliente ou o nosso paciente acaba tendo aí uma reação alérgica, algum tipo de ativo que nós estamos utilizando. Normalmente os ativos labiais, que é o caso que nós estamos tratando aqui, eles são assim muito com a mesma base, né? Alguns mudam entre um ativo e outro, eles acabam mudando ali um pouquinho a substância, mas a base deles é sempre a mesma, sempre vai ser ácido hialurônico, o tipo de peso às vezes muda um pouquinho, peso molecular, ou algum tipo de vitamina a mais que é colocado, peptídeos, essas coisas assim, um fator de crescimento, algo do tipo. Mas assim, normalmente eles são muito parecidos, assim, a composição deles é muito parecida. Mas nós estamos lidando com organismos, eu sempre gosto de alertar isso, eu sempre gosto de frisar isso, estamos lidando com organismos. Uma vez que estamos lidando com organismos, temos que estar preparados para tudo. Vai atender um cliente, um paciente que relatou para você na anamnese, gente, eu nem preciso aqui ocupar o nosso tempo, não vou dizer perder, mas ocupar o nosso tempo falando para vocês sobre a anamnese, né? Falar sobre a anamnese, falar sobre biossegurança.